Shalom, shalom, Haverim. Como é que vocês estão? De onde estão assistindo? Vamos falar sobre essa jornada espiritual, né? Maravilha. Quem já vai entrando aí, vai fazendo o triplo C. Triplo C, né? Tem o triplo X, vocês fazem o triplo C. Comenta, compartilha e curte, né? Vai fazendo isso. Vamos desvendar aqui essa jornada espiritual, né? Vamos falar aqui um pouco mais de Yeshua. Por quê? Porque a Brit Hadashah, ela é um escrito judaico, embora as plataformas ainda precisem de atualização nisso. Porque diz que é somente teoria. Não, é porque não querem aceitar a verdade. Os apóstolos são judeus, escritos judaicos, né? Então, quando vocês fizer essa pesquisa, escritura hebraica, aparece o Tanar. E quando vocês pesquisarem escrituras gregas, romanas, aí aparece a Brit Hadashah. Só que quem escreveu não foi grego. Né? Quem escreveu foi prosélitos do judaísmo e judeus praticantes, né, com testemunho de Yeshua. Me esperando aqui, vocês podem ir entrando. Vocês são pessoas importantes para o canal e precisamos que vocês compartilhem, aprendam direitinho para divulgar, tá bom? Então venham, vão entrando. Vão entrando aí, quem for entrando já vai curtindo, compartilhando e comentando. E escrevam de onde vocês estão nos acompanhando, para a gente saber da onde é o alcance deste canal, né? Então, conforme vocês, mesmos que forem assistir depois, né? As pessoas que assistem depois. Isso, Tefilá pelo Rio Grande do Sul. Muitas pessoas dizem assim, mas eu chamo só de irmão quem é da mesma fé que eu. Sim, mas veja bem, todos vieram de Adão. Então, só pode dizer que é diferente se você nasceu de um nefilim, né? E aí é complicado. Mas se você veio de Adão, então, irmãos, né? Então, os irmãos do Rio Grande do Sul, independentemente do credo, né? Da fé, da forma que acreditar, são pessoas e na nossa fé, orienta que ajude os necessitados, né? Yeshua falava isso muito, Paulo, os apóstolos, todos ensinaram, e isso é uma prática judaica. Lembrando que lá tem judeus também, né? Askenazi, né? Então, e com o testemunho de Yeshua. Então, muitas pessoas me perguntam, por que aconteceu isso, né? Tem uma série de fatores, né? Tem que se averiguar aí. O Eterno permitiu, permitiu. Permitiu. Mas não quer dizer que o Eterno concorda. Certo? Diferente. Então, vamos escrevendo aí, que daqui a pouco eu sou pontual. Daqui a pouco eu começo. Devemos ter compaixão e se colocar no lugar deles, certo? Então, quem puder ajudar com oração ou com Pix, procure canais, é muito importante isso, canais oficiais, certo? Para não cair em golpe, tá bom?
Então, muito importante. É louvável sua ajuda, sim, mas tem que chegar lá. Certo? Então, mandem roupas, colchões, aquilo que você diz, eu vou usar, aí vocês fazem também. Vitor Hugo, de onde você nos assiste, Vitor? Escreva aí de onde vocês nos assistem. Desvendando essa jornada espiritual. Shalom, shalom. Então, as ajudas, canais oficiais do Pix, certo? Temos pessoas no nosso canal aqui, o Fernando já disponibilizou um link também, né? Rio de Janeiro, Rio das Ostras, muito bem. Shalom, shalom. Que essa jornada espiritual chegue até vocês aí do Rio. Então, nós estamos aqui, vamos começando aqui, e conforme eu for falando, as pessoas vão entrando. Então, essa jornada espiritual começa quando você reconhece Yeshua como Mashiach, né? Yeshua como Mashiach. Quando vocês virem Yeshua como Mashiach, começou a jornada espiritual, tá bom? Então, é algo que nós precisamos fazer, é saber que Yeshua, ele é o Mashiach, não porque eu acho, né? Mas porque as profecias indicam isso. As profecias falam e dos profetas, né? Os profetas profetizaram, e Yeshua cumpriu. E quem tinha que cumprir, ainda tem uma cronologia, para acontecer essa abertura espiritual que eu vou falar aqui, o primeiro passo é realmente a questão de abrir esses olhos mesmo. Então, uma das coisas que está lá no Sefer de Daniel, Yeshua chama ele de profeta, né? Yeshua chama ele no livro do profeta Daniel. Então, ele falou e Matitiahu escreve. Então, ele deixou bem claro que Daniel é um profeta, apesar que ele sabia que estava nos escritos. Mas tem uma cronologia lá. O Mashiach iria, nas 62 semanas, ia se manifestar. E antes do templo ser caído, o segundo templo ser destruído e profanado, o Mashiach seria morto. Então, quem é que aparece antes do ano 70, que foi quando caiu? Yeshua. Então, tem que dizer essas profecias dos profetas mas por que ele não cumpriu a construção do terceiro templo? Ora, como é que ia construir se já ainda estava de pé, né? Tem que ver isso daí, que não faz sentido as coisas que elaboraram para dizer que não é Yeshua, né? Então, vamos para o primeiro slide aqui. Essa jornada espiritual, gente, ela vai falar que Yeshua é a Torá viva, certo? Então, primeiro ponto. Reconhecer Yeshua como Mashiach. Você chegou aí, você já deu o primeiro patamar, o primeiro pulo, o primeiro degrau, o primeiro passo, como vocês queiram interpretar. Mas você já começou. Agora vocês vão ter que entender que a Brit Hadashah, o que chamam de Novo Testamento, ela é judaica. Então, portanto, vai entrar explicações talmúdicas, vai entrar épocas rabínicas, que é a época dos Ta'anim, aqueles que repetem, são os rabinos, e o que se mais destacou na Brit Hadashah, pasmem, é Yeshua. Mas é escrito a biografia dele. Não é biografia dele só, certo? E não é a biografia completa, né? Mas é a testificação de que um homem apareceu e ele é o Mashiach. Isso é. Então, pegando Matitiahu, vocês vão ver que Matitiahu foi escrito para fariseus, né? Matitiahu foi escrito para fariseus. O nível que ele coloca é do Drash.
do pardês. Então, ele coloca no nível pardês. E aí, vocês podem ir anotando na sua Bíblia. Você pega aqui na frente da sua Bíblia, pega as partes dos evangelhos. Na primeira parte lá, quando diz Mateus, você escreve assim: Mateus escreveu para fariseus no nível Drash. Certo? Pronto. Então, falta mais 3 níveis. Aí você vai para Marcos. Marcos está aqui, lá no nome Marcos da sua Bíblia, você vai escrever o seguinte: isso daqui é o nível de interpretação que eles usaram. E para o público que foi escrito. Marcos escreveu para os gentios. Por isso que é mais curto, não tem genealogia, porque não precisava comprovar isso, e sim os milagres. Maíra está de Ipanema, Santa Catarina, né? Então, os gentios, eles foi escrito para os gentios em nível literal, Peshat, né? Então, ele vai chegar aqui, vai iniciar no princípio as boas novas de Yeshua, o Messias, filho de Deus. Ele já diz, né, bem claro, bem objetivo. E aqui é João Marcos, judeu também, né? Lá mais na frente, nós já vimos aqui, ele não vai usar muita profecia, ele vai dizer o relato, ele vai dizer mais um nível literal. Já Mateus, ele vai no nível drástico, porque ele pega textos associando a Yeshua. Então, esse nível associativo é chamado de Midrash ou Drash. Aí vem Lucas. Lucas, ele foi escrito para os saduceus. É aí. Nível saduceus, de Sidoquim, em nível remes. Aí você vai ver ele já dizendo, fiz uma avaliação mais profunda, né? Ruach HaKodesh, sobre o poder do Elion cobrirá. Então, ele já foi do nível remes, já fala algumas coisas aqui que entra na história da igreja, não na teologia grega e romana, não vai entrar de jeito nenhum, né? Porque eles vão pegar a parte de Atos dos Apóstolos, mas a história da igreja começa aqui, e pega, sim, a história de Israel antes, né? Então, o que acontece? Falta o último, que é Yohanan. Yohanan, você vai ver um nível mais elevado, né? Então, o Lucas, ele vai escrever em nível... deixa eu ver aqui. Nível Remes. E o Yohanan, nível Sod, ele escreveu para os essênios. O que Yohanan queria combater era o gnosticismo dos essênios. Então, vocês entendendo isso, vocês vão entender já muita coisa. Então, a jornada espiritual, Yeshua, a Torá viva, é o caminho, a verdade e a vida. Para explorar essa jornada, olha só, para explorar essa jornada espiritual, que nos é revelada através de Yeshua, a Torá viva, devemos entender o caminho, a verdade e a vida. Vocês leem superficialmente essa frase de João 14,6, onde Yeshua vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não vai correr atrás. Isso é um nível Sod, certo? Então, vocês vão ver que o caminho é o Derer, vocês vão achar onde o Derer? Êxodo 33, 19, vocês vão achar lá, e me mostra o Eterno o teu caminho, né? Então, o Mashiach está ali presente, né? Então, o Senhor disse que nos iria levar, mas mostra o teu caminho, ou seja, se já disse que tinha uma nuvem, uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, por que ele pediu para ver o caminho? Se o Eterno já estava guiando. Ele queria ver o Mashiach, né? Aí o caminho responde: em minha glória, tu não pode me ver, mas tu me verás pelas costas. Vocês estão entendendo? A verdade é Emet e Ahaim, vida. Então, vocês vão ver
que a profundidade desses três atributos aqui, ele dizendo que ele é ego eimi, eu sou, no verbo ser, não é o tetragrama, certo? O tetragrama é all on. All on. É o equivalente em grego para o tetragrama, e não aparece nenhuma vez no Novo Testamento, como chama o Novo Testamento. Então, descarte que Yeshua é o eterno, certo? Descarte que ele é Deus. Isso daí não entra. As escrituras não testificam isso. Ele tem que vir como homem, morrer como homem, ser tentado como homem, não ceder, não quebrar mandamento, etc. É comum? Não, é o Filho do Eterno. Mas ele é descendente biológico de Davi. Não tem para onde correr. Este versículo é fundamental para entendermos a relação entre Yeshua e a Torá. Nosso caminho espiritual. A Torá é o quê? Nosso caminho espiritual. Certo? Então, o que acontece aqui? Primeira coisa é que Yeshua, a Torá também, a Torá é o caminho espiritual e Yeshua também é o nosso acesso ao Pai. Né? Então, primeiramente, Yeshua é o próprio caminho para a reconciliação com o Pai. Então, como é que judeus vão ser salvos que não confessam Yeshua? Por ignorância. Mesmo ponto. Como é que um gentil vai ser salvo se rejeitar a Torá? Por ignorância, por falta de conhecimento. Deus não leva em consideração a falta de conhecimento. De um lado, não quer reconhecer a Torá, o outro reconhece. O outro não quer reconhecer Yeshua. Então, tem os extremos aí. Então, qual é o verdadeiro judaísmo? Segundo um sábio rabino, é aquele que identifica o Mashiach e o segue. Esse é o verdadeiro judaísmo, certo? Então, o que nós seguimos aqui é o verdadeiro judaísmo. Identificamos o Mashiach, nossa, o quê? Chave de hermenêutica. Quem diz que Yeshua é a chave de hermenêutica dele e não usa, certo? Está errado, porque, olha, se ele disse que ele é o caminho, ele é. Se ele disse que ele é a verdade, ele é. E se ele disse que é a vida, o que é. Mas a questão é o que é o caminho, o que é a verdade e o que é a vida. Isso daqui entra um pouquinho de filosofia, porque na filosofia vai examinar, esquadrinhar o que é cada coisa, o que é saudade, o que é verdade, o que é isso, o que é aquilo, para identificar fatores que agregam a resposta. Então, em Mateus 5,17, ele diz: não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas, não vim revogar, mas vim para tornar pleno. Né? Cumprir ali é cada um continuar cumprindo. É o cumprimento individual de cada um. Não é ele cumpriu e ninguém precisa mais cumprir. O termo lá, em grego e em hebraico, não vai falar que é para cancelou e acabou-se. É que nem Romanos 10, 4. Fim ali não é fim de término, é fim de finalidade. Né? Então, a finalidade da Torá é mostrar Mashiach, ensinar-nos, em base da Torá, que Mashiach cumpriu a Torá e que a Torá, o Mashiach morreu judeu, nasceu judeu, viveu como judeu, morreu judeu e ressuscitou judeu e vai voltar como judeu. Aí, não querem praticar a Torá? Não tem condição de ser santo, mas tem condição de ser salvo ainda, se não negar o Mashiach. Aqui ele reafirma a importância da Torá, a lei divina, e nos mostra que ele é a personificação da lei, o cumprimento perfeito dela. Preste bem atenção nisso daqui. Quando ele fala que não pode revogar a Torá, mais na frente ele vai dizer, lá em João capítulo 1, que ele é Elohim, não é Adonai. Ele é Elohim. Elohim tem classe de anjos como Elohim, tem o Eterno como Elohim, tem Yeshua como Elohim, e tem Moisés como Elohim, tem demônios como Elohim. Então, Elohim não é Deus, é
autoridade, governante, chefe. Entenderam? Então, qualquer dúvida pode perguntar que eu respondo aqui. O que acontece aqui? Ele está dizendo isso. Quando você vê lá verbo nas traduções, está errado, porque a palavra verbo é outra coisa, é uma ação. A palavra logos, davar e melta em aramaico, davar em hebraico, logos em grego, forma sentido, pensamento, palavra, conceito. E aí? Então, palavra na Bíblia, aí vamos pegar uma regrinha que ensinam muito e não vivem isso. Vocês vão pegar essas regrinhas dele e vai dizer, eu quero ver vocês praticar. Porque quando eu pego alguém que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia, aí eu vou pegando, a pessoa diz, senta aqui, agora me mostra o que é isso. Não, não quero sua explicação, eu quero que a Bíblia fale. Eu quero que você pegue aonde é que daqui para trás fala de verdade. Eu quero que você me mostre o que é caminho. Eu quero que você me mostre o que é vida. Porque o que tem de claro é que a Torá é a palavra. A Torá é a verdade. Né? Então, palavra é Yeshua é a palavra. Aí, lá embaixo, no verso 14, vai dizer e a Torá. Né? E a palavra se fez carne, ele é a personificação da lei. Como é que ele vai cancelar ele mesmo? Elevamos a Yeshua no nível sódia, a metaforicamente ele ser a pessoa da própria Torá. E aí, aqui, pegando esse pensamento, você vai ver que Yeshua não pode se negar a si mesmo. Ele não pode negar os conceitos de que ele é. Né? Então, aqui é no nível sod, é mais elevado, né? Torá, o número é 8. Na raiz do Eterno também é 8. E o nome do Yeshua também é 8. Tem alguma relevância. O Eterno manda a Torá, Yeshua pratica a Torá e dá o verdadeiro significado dela. No Tanar, para quem está chegando aqui, caiu de paraquedas, Tanar, é o que chamam de Antigo Testamento. Nós não chamamos de Antigo Testamento porque Deus não morre. Né? Yeshua morreu e ressuscitou, então não tem isso de testamento. No Tanar, em Isaías 9,6, encontramos uma profecia que nos aponta para a vinda de Yeshua. Porque o menino nos nasceu, se um filho nos deu, e o governo, Elohim, governo, estará sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Segundo os rabinos, esses primeiros nomes são atuações do Eterno na vida do Mashiach, no ministério do Mashiach, certo? Então, esta profecia nos revela a natureza, a uma adoração dos primeiros nomes e um propósito redentor de Yeshua como Príncipe da Paz, ou seja, a adoração aqui é o Eterno nos primeiros nomes. Maravilhoso Conselheiro. Vai imediatamente ali no Peshat, era o rei da época. Né? Então, o rei da época, em Isaías 9,6, o Eterno efetuou maravilhosos conselhos. Então, o nome dele era Maravilhoso Conselheiro. Ou seja, em hebraico, claro, né? Deus forte, Deus mostrou força no reino desse rei. Só que aponta para o Mashiach quando diz príncipe da paz. Príncipe da paz é o Mashiach, certo? E os rabinos mesmo admitem isso. Propósito redentor de Yeshua como príncipe da paz. Na Brit Hadashah, em João 1, lemos, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Yeshua é identificado como a palavra de Elohim, a expressão plena da vontade de Hashem. Ele é a Torá encarnada, a palavra viva que veio habitar entre nós. E que Shaul, Paulo, ensina que não só imita, mas que tem a Torá nos corações de cada pessoa que confessa o Mashiach. Então, confessou o Mashiach, você tem que imitar Mashiach. Confessou Mashiach, pronto.
Então, ele diz, renuncia a si mesmo, mas o povo não quer renúncia. O povo não quer renunciar, né? O povo não quer renunciar. O povo, ele quer seguir a doutrina deles, né? Como algumas pessoas falam, eu entendi pelo hebraico e abri a minha mente. Quando chega na congregação que se congrega, o que as pessoas dizem? Não vou mencionar nome aqui, mas o líder da congregação diz assim, eu não aprendi dessa forma. Ou seja, está fechado para balanço, né? Ele não quer mudar a mente e para a verdade. Para a verdade. Então, precisa ser judeu, praticar as coisas do judeu, os costumes judaicos, para você estar no caminho do Techuvá? Não, mas você precisa voltar para a raiz judaica. O pensamento judaico é os 13 princípios de Rambam e a Torá. Isso é o mínimo a prática da Torá. Só que o Binei Noah, ele para na metade. Ele começou a caminhada e diz, eu fico com as 7 e acabou. Não guarda Shabat, etc. Segue do jeito que ele quer. E é semelhante aos nossos irmãos cristãos. Mas quem está levando a sério a Bíblia, o judeu leva a Bíblia do jeito que é. Né? Então, prosseguindo, em contrapartida, a lei dos homens é a personificação dos homens e, segundo Rav Shaul, atrai maldição, pois não praticam a Torá, e sim as leis das obras, tradição dos anciões, e deixam de lado a Torá. Ou seja, eu vou cumprir essa tradição, mas esquece o mandamento da Torá. Aí Paulo diz, quem não permanece praticando todas as coisas escritas no livro da lei, tem uma maldição sobre ele. Aí as pessoas confundem que ele está falando da Torá. Mas ali não é Torá. Ali está falando de lei das obras, ou seja, a tradição dos anciões, os escritos rabínicos, as obras rabínicas. Então, vamos supor aqui, na época de Yeshua, o que se fazia? Olha, você, para honrar pai e mãe, que é mandamento, você tem que honrar. Mas se você diz que é uma oferta para o templo, você não precisa honrar pai e mãe. Onde é que o Eterno mandou fazer isso? Não diz em canto nenhum. Então, Yeshua diz assim, vocês transgridem a Torá. Certo? Vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Então, ele não cancela a tradição, mas coloca a tradição no canto certo, abaixo do mandamento. O mandamento do Eterno está aqui. A tradição está embaixo. Só que a Torá viva, ele se refere também ao livro de Ezequiel 37. Por exemplo, osso, né? Tinha ossos, lá carne, nervos e pele. Lá no texto aparece. Se refere às partes da Torá. E junto o Espírito. É o que Shaul ensina. A letra sem o Espírito mata. Mas essa letra não é a Torá. É os ensinos rabinos sem o Espírito da lei. Lá em Ezequiel mostra, profetiza aos ossos. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Profetiza agora e diga que haja carne, pele. Né? Aí criou-se nervos, tendões e tudo mais, e ainda estavam sem vida. E aí ele diz, ó, agora profetiza ao Espírito. É junto. Uma interpretação, o corpo do Mashiach. O corpo do Mashiach tem que ter o quê? Osso, carne, nervo, pele e espírito. Vamos ver o que é? Na tradição judaica, os ossos, a carne, nervo e pele e o espírito estão simbolicamente relacionados com as partes da Torá. Quem é que já viu isso daqui? Que coisa linda de Ezequiel 37, revelando esse sode aqui.
Então, na tradição judaica, os ossos podem representar a estrutura básica da Torá. Seus mandamentos e princípios fundamentais de ensinamentos que formam a base da fé judaica. Então, os ossos ali, em Ezequiel 37, são os mandamentos da Torá que devem ser seguidos. A palavra tzitzit, ela tem um valor numérico de 600. Certo? O valor numérico da palavra tzitzit, que é as franjas que se coloca, tem um valor numérico de 600. São 613 mandamentos. Pronto, então estamos faltando aí algum número, beleza. São 8 fios no tzitzit, que prefazem o quê? 608. Mais 5 nós prefazem 613. Justamente 613 mandamentos. Vejam que nós temos 4 tzitzit, nos 4 cantos, para a lembrança dos 613 mandamentos. Porque aonde você olhar, nas pontas de suas vestes, vai estar lembrando que você tem que praticar a Torá. E a base da Torá é os 613 mandamentos, que Yeshua denota os maiores e mais importantes. Ele não diz o resumo, ele diz os mais importantes. A dependência do restante depende desses dois. Aí você pega 613, 6 menos 1, 5. 5 menos 3, 2. Desses dois dependem. Amar a Deus, mas primeiro ele fala o quê? Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekevod Malchuto Leolam Vaed é tradição, mas pode praticar, porque Moisés escutou isso e ensinou. E ele escutou baixinho, e por isso fala baixinho. Mas percebam, tudo que o judeu vai ver é aquilo que me faz bem, não é aquilo que só tem base bíblica. A base bíblica é importante para dizer se aquilo é pecado ou se não é. Se aquilo não é pecado, vai me edificar a vida espiritual? Amém. O lava-pé você vê em Abraão e vê lá em Yeshua. Ou seja, não abandonou. Prática do chamado Novo Testamento, eu não vejo em igreja. Eu não vejo. Mas eu vejo em quem está no caminho da Techuvá levando a sério a Escritura. Eles renovam a terra. O Eterno não está castigando mais por causa das pessoas que estão em Techuvá. Carne, nervo. A carne e os nervos podem simbolizar a substância e a vitalidade da Torá, seu significado prático e a conexão direta que ela tem com a vida e as experiências dos praticantes. Então, a carne e o nervo é a substância da Torá, o significado prático e direto que ela tem nas nossas vidas. São as experiências que nós temos, os milagres que a Torá operou na minha vida. Está pendente, né, Fernando? Esse daí. Está pendente até hoje. Os milagres que a Torá efetuou na nossa vida é grande. E está escrito, ainda que não tivesse milagre, não tivesse bênção, não tivesse recompensa, tivesse tudo bagunçado, entra o texto de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o fruto da oliveira minda e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas do currais. Contudo, eu vou esperar. Eu vou esperar o efeito da obediência. Né? Então, eu vou obedecer ali. Pele ser vista como a camada exterior da Torá, que protege e mantém ela íntegra, representa a sua interpretação, a aplicação prática do mundo, e as vestes da Torá, segundo a tradição rabínica, que eu não coloquei aqui, mas me veio à memória agora, é as histórias da Torá. As histórias que tem nela, de José, de Abraão, é as vestes da Torá. Não deixa de ser a parte exterior. Então, a interpretação correta das Escrituras é baseada nisso daqui. A Yeshua, ele é isso daqui. Ele é os ossos. Ele é a carne e o nervo. Ele é a pele e ele é o espírito do Mashiach.
é o que dá vida ao espírito. Restauração e renovação espiritual. Sem isso, o mandamento fica enfermo. Dá osteoporose, meu irmão. Representa, em relação à Torá, também a vitalidade e como fonte espiritual de todos que a praticam. Eu não vejo um irmão para baixo, um irmão em depressão que está praticando a Torá corretamente. Eu não vejo. Mas eu vejo constantemente pessoas que quebram o mandamento, e eu ensino isso aos pastores. Tem qualquer coisa, qualquer problema que tem na sua igreja, arroz financeiro, qualquer coisa que tiver, é por quebra de mandamento, é por desobediência. Não tem para onde correr. Existem várias interpretações nesse sentido, mas geralmente reflete a profunda interconexão entre a Torá e a vida espiritual e prática dos judeus. Então pode variar um pouquinho a interpretação, mas aqui é os termos gerais da tradição. E Yeshua sendo o caminho, né? Exatamente, irmã Iris. Né? Estamos na diáspora, cumprir as mitzvahs, mesmo que não estejamos em Israel. Olha, tem umas, que foi bom, irmã Iris, enxertado, né? No caso, seria enxertado. Então, o que acontece, né? Mas aí o tradutor é que eu entendi, irmã Iris, que ele bagunçou. O tu é excretado. O tradutor, sim. Mas enxertado, certo. Exatamente. Mas, por estarmos na diáspora, tem uns detalhezinhos aí. Por exemplo, não tem templo, certo? Não tem rei. Não tem sacerdote. Então, segundo os rabinos, como é que você cumpre essas mitzvah? Ensinando. Então, é muito importante vocês estarem nos estudos da Parashá da semana, estudando durante toda a semana, cumprindo as mitzvot durante a semana. Porque algumas mitzvah só se cumprem ensinando. Eu ensino sobre o rei e o cumprimento das mitzvah dele, cumpri a minha parte. Eu cumpri aquele mandamento de rei, porque não é para mim diretamente. Então, sobre o templo, as ofertas do templo, tem que deixar em relevância. Isso daqui é no templo. É no templo. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo, apareceu uma oportunidade de emprego, e eu preciso, sim, de trabalhar, mas um deles é no Shabat. Eu fico felicíssimo quando uma pessoa diz assim, vou esperar no eterno. Vou esperar no eterno. Porque às vezes é teste, às vezes é Satã chegando e dizendo, veja se ele não quebra. Tem que prestar atenção nisso. Então, Yeshua, como o caminho, ao entendermos melhor a Torá e os ensinos de Yeshua, o caminho que Yeshua nos mostra é o de Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a Torá, é a tua Torá, e luz para o meu caminho. A Torá nos guia, nos ilumina e nos mostra o caminho que devemos seguir para nos aproximarmos de Deus. Né? Se aproxima através da obediência. Mas em João 14,6, Yeshua diz, eu sou o caminho, né? E a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Essas palavras ressoam com a verdade revelada no Taná, como escrita em Provérbios 3, do 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Yeshua é o caminho que nos conduz à presença do Pai. Então, percebam que estar no caminho com a Torá, estar no caminho com Yeshua é estar com a Torá. Então, vocês têm que praticar a Torá. Tem que... Aquilo, mas não dá para cumprir a plantação. Ano de jubileu, ano de Shemitah, não dá para cumprir. Ensinem que cumpre. Certo? E aí vem esse raciocínio maravilhoso, porque Yeshua é a luz. Os rabinos ensinam que, quando disse haja luz, Yeshua criou, através da luz dele mesmo, ele representa a luz e ele é aquele espírito que estava antes. Continuem no caminho do eterno. E isso indica que vocês têm que ver os irmãos do Rio Grande do Sul. Certo?
você é caminhante na luz da Torá, é praticante de acordo com a Torá, vocês então vão ver tzedaká. Vocês vão ver uma ajuda de compaixão. E Yeshua ensinou que ajude os necessitados. Categorias ali variadas, né? Viúvas, né? Sem marido, precisando de ajuda para comer, para sobreviver, para trabalhar e tudo mais. Dê um emprego, se você pode. Se você não pode, dá um sacolão todo mês até ela arrumar um emprego. Lá no Rio Grande do Sul, agora, o que é que eles estão precisando, gente? Nossas orações e nossas ações. Por isso que a gente está aqui, falando constantemente, ajude o Rio Grande do Sul. Vem uma frente fria aí, de 3 dias, mais 3 dias. Já pensou se aquela água lá congela? Vamos orar. Vamos orar. Se der negativo, 4 graus negativos, já está tudo pedrada ali. Agora imagine que até os animais estão sendo salvos, porque o animal é nosso próximo. Se você não pode, não quer tomar conta de um animal, não tenha. Gato, por exemplo, tem que ser castrado por questão de higiene para ele ficar mais em casa, ele não ficar saindo. Muitas das vezes quebra o telhado do próximo e você é culpado porque o animal é seu. O animal é seu. Oxi. Tem que indenizar pela Torá. O cachorro, quando acontece alguma coisa, é a mesma coisa, mas o cachorro é mais perto do dono, mais dentro da casa. O gato sai para passear, quebrou uma telha e tal, é o eterno. Isso aí quebrou a telha do seu vizinho. Entendeu? É melhor castrar. E não é uma coisa desumana, isso é feito com veterinário, tudo pago, bem direitinho, tem os medicamentos para a saúde, e ele se aquieta mais. Mas tem gente que quer ter o gato para soltar o gato. Aí, prejudicando o próximo, o eterno cobra do dono. E Yeshua como a verdade, ao seguir Yeshua, nos dedicamos a viver conforme a Torá, né? Que é a verdade em Salmos 119, verso 142. Encontramos a verdadeira vida, uma vida de significado e propósito. O que vocês leem no Salmo 142? Que a verdade é a lei. Aí Yeshua diz, e eu sou a verdade. O que ele está dizendo? Eu sou a personificação, eu sou a lei em pessoa. A lei sou eu. Né? Então, tomaram um choque quando ele disse isso, né? Então, como está escrito em Deuteronômio 30:16, porquanto te ordeno hoje, que ame o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e seus estatutos, seus juízos, para que vivas e te multipliques, né? E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Uma avaliação muito promissora para quem não consegue engravidar é: se está tudo normal em mim, não foi feito vasectomia no homem, não foi feito, não cortou as trompas, né? Não fez nada disso, está tudo normal, você examinar que mandamento eu ando quebrando. Por quê? Existe um raciocínio pela conta das leituras, né? Bênçãos são 8.000. Se você dividir por 16, dá 13, alguma coisa. Então, para cada mandamento que você obedece, 13 bênçãos lhe são prometidas. O Eterno caprichou, viu? 8.000 bênçãos, promessas, entre promessas e bênçãos, que toda promessa é uma bênção. Então, tem esse detalhe aí. Yeshua é a vida. Por fim, em João 10:10, Yeshua nos promete: eu vim para que tenham vida e tenham ela em abundância. Essa promessa ecoa as palavras do Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua mão direita, o que tem a ver mão direita? Explico já. Delícias perpetuamente. Mão direita é a mão da bênção e da recompensa. Quando os apóstolos lá dizem, joga para o teu lado direito e tu acharás os peixes,
Tem um sode ali tremendo. O lado direito é o lado da misericórdia. Ele acessou cabalisticamente a Sefirá Hesed, misericórdia, graça. Então, ele manda os apóstolos, acessa aí. Eu já estou dando a ordem, acessa aí o lado direito. O lado direito, à destra do Pai, é o lado do sacerdote, que era o quê? O abençoador. Né? Então, ele dirigia, mas ele recebia as ofertas, abençoava as ofertas e dava para o Eterno. Então, ele verificava se estava de acordo com a vontade do Eterno. Depois disso, com certeza estava abençoado. Em Yeshua encontramos a verdadeira vida, uma vida abundante e eterna. Preste bem atenção nisso aqui. Chegamos ao final, né? Olha aí. Considerações finais. Assim devemos reconhecer Yeshua como a Torá viva, que se fez carne em João 1,14 e que, além de ser a lei, é o Messias que juntou as duas graças, a graça da bondade, vocês não sabiam disso? E a graça de perdoar pecados, está lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7, que possamos reconhecer em Yeshua, a Torá encarnada, o caminho para a vida eterna e que de quem João testifica que a graça e a verdade vieram por meio de Yeshua. Graça sobre graça. Se graça sobre graça é a do 34, 6 e 7. A graça da bondade sobre a graça de perdoar pecado. É em Yeshua. Então, em Yeshua faz a junção das duas. Então, graça sobre graça está lá em Êxodo 34, 6 e 7. Vocês podem prestar atenção. Porque quando eu faço os estudos, eu faço a relação para que vocês entendam a prática de onde é que tirou. Claro, tem a fala sempre dos apóstolos, tem a fala de Yeshua, mas muitas das falas dele, do cotidiano dele, de tanto estudar Torá e Tanar, é no Tanar. Não tem para onde correr. Certo? Então, essa jornada espiritual aqui é que Yeshua era o caminho, a verdade e a vida. Ele é graça sobre graça na sua vida. Paulo falou, um judeu ele não ora mais do que 3 vezes. Um judeu ele não ora mais do que 3 vezes. Ele ora uma, pediu ao Eterno, acabou. O Paulo orou 3. Na terceira o Eterno diz, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem eram os inimigos lá? Segundo a Escritura, que aponta, tem várias suposições, porque as doenças da época e tal. A Torá fala que eram os inimigos que é tidos como símbolos de espinho. Espinho na carne. Inimigos, opositores de Paulo. Tem uma regrinha que diz que se você quer se tornar inteligente, você tem que conversar com sábios, mais inteligentes do que você. Entendeu? Tiraram daí e colocaram assim, se você quer vencer um inimigo, olha como distorceram isso. Mas mesmo assim, se você quer vencer o inimigo, tem que jogar com um inimigo mais forte que você. Então perceba, distorceram o ensino. O ensino é, se você quer ser sábio, ande com sábio, porque eles vão ser mais sábios que você e você vai aprender a sabedoria. Então, eu aprendo com vocês. Mas nesse momento, é um momento de graça, é um momento de favor imerecido. Então, pegue este ensino, use como alavanca e vamos ajudar o irmão no Rio Grande do Sul. Certo? Vamos ajudar eles lá. Não só com oração, com ação. Pegue os Pix, pegue os Pix que está no canal já. Creio que o Fernando já deixou aqui. E vão passando os Pix para lá. Qualquer valor vai ajudar. Vai chegar para os irmãos lá. E vocês colocam ali embaixo, na descriçãozinha, para ajuda para as pessoas do Rio Grande do Sul, que já vai estar determinado que vai ser essa ajuda. Enquanto vocês não virem que normalizou a situação, vamos se mobilizar, orar mais ação. Exatamente, Fernando. Orar mais ação. Então,
Percebam isso. Só graça, só viver a fé, só orar em casa é muito bom. Mas é fácil. Certo? Eu quero ver agora a ação. Vocês têm capacidade de chegar e modificar este quadro. Veja quantas pessoas de vários credos, né, de várias perspectivas, empresários, estão ajudando o Rio Grande do Sul. Os que rejeitar vai se ver com a eterna ajuda. Mas vocês e eu aqui vamos se mobilizar porque a gente vai tirar os irmãos do Rio Grande do Sul deste sufoco. Sim, vamos sim. Aí é onde está a questão. Por que aconteceu? Para ver quem tem um coração bom e se manifestar quem realmente é ruim. Certo? Porque o Eterno manifesta assim, ele permitiu, ele não fez isso, mas ele permitiu. Por quê? Porque os sinceros se levantam. Está escrito. Os sinceros praticantes de Torá sempre vão se levantar e vão ajudar. Vão praticar a Torá. Vão fazer caridade. Vão fazer as ajudas. Vão fazer de tzedakah. Eu fico por aqui. Baruch Hashem para todos. Lehi Traot. E que possamos praticar o caminho, a Torá viva, que é Yeshua, sendo que só com palavras não. Não só com palavras. Toda Rabá. Muito obrigado, Vitor. Vitor Hugo. Muito obrigado. E eu fico muito feliz de ensinar vocês, porque a minha chamada é essa. Uma delas é essa. É capacitar pessoas para que essas pessoas possam continuar a divulgar a Torá. Shalom, shalom, lehi traot. Alguma dúvida?